E aí, pessoal, olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Será se existem promessas que Deus fez para nós que não vão se cumprir? Ou seja, nós não vamos viver aquela promessa que foi falada? O que você acha? Já parou para refletir sobre isso? Muitas vezes nós recebemos várias promessas de Deus. Mas a pergunta que eu quero te ajudar a responder nesse vídeo aqui é: será se elas vão se cumprir? Será se realmente nós vamos viver aquilo que Deus falou para nós? Vem comigo nesse vídeo que eu quero te falar um pouquinho sobre as promessas de Deus, te mostrar alguns pontos interessantes sobre esse assunto. Bora lá? Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Wellington Oliveira por aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal. Jesus mais, é isso aí. Nós estamos aqui sempre em busca de incentivar, de buscarmos juntos conhecer mais desse Jesus que muda a nossa vida, que muda a nossa história, que nos faz pessoas melhores, né? Tenho certeza que esse vídeo tem despertado a sua curiosidade. Vamos falar sobre as promessas. Eu tenho uma mensagem especial para falar sobre você, sobre promessas aqui com você. Preste atenção. Para falar sobre isso, eu queria ler um texto que está lá em Gênesis, capítulo 46. Nós vamos ler o versículo número 3, tá bom? Diz assim, ó. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo e descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Só para te contextualizar aqui sobre o que está acontecendo nesse texto, olha só. Jacó está indo para o Egito, a chamado de quem? Do seu filho. O seu filho estava lá, vocês conhecem a história, não vou entrar em detalhes aqui. Mas Jacó está indo agora para o Egito. É interessante porque ele decide parar e criar um holocausto e adorar o Senhor Jesus. Louvar a Deus pelo aquilo que ele tinha feito. E antes de entrar no contexto desse vídeo, eu queria te falar uma coisa. Você tem louvado a Deus pelos feitos que ele tem feito na sua vida? Pelas oportunidades que ele tem te dado? Então já guarde isso no seu coração. Comece a agradecer a Deus. Louve a Deus por tudo que ele tem feito na sua vida. Assim como Jacó fez. Ele parou para louvar a Deus. E na hora que ele parou para sacrificar a Deus, fazer um holocausto ao Senhor, onde eu li com você vai dizer que Deus falou com ele. Deus falou assim, olha, eu sou o Deus do seu pai. E falou assim, olha, não tenha medo de ir até o Egito, porque eu vou estar com você. E ele faz duas promessas aqui para Jacó. A primeira promessa é, eu farei de você uma grande nação. E a segunda promessa é, eu os tirarei de lá. E eu quero dar uma parada aqui nesse contexto agora e levar você um pouquinho para pensar sobre o seguinte. Nós vivemos numa época onde nós acreditamos que todas as promessas de Deus, tudo que Deus falou sobre nós vai se cumprir. Mas será que isso realmente é verdade? Tem até um ditado famoso aí, uma música famosa que fala bem assim, que você não vai morrer enquanto as promessas de Deus não se cumprir. Mas será? Será se tem respaldo bíblico para nós crermos nisso? Será que todas as promessas que Deus faz para mim e para você são promessas que nós vamos viver aqui na terra? Ou será que nós vamos ter que somente deixar o legado para que outras pessoas vivam? Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, claramente eu vejo que tem promessas de Deus que vão se cumprir literalmente na nossa vida. Tem coisas que Deus fala que vai acontecer e nós usufruímos dessas bênçãos. Mas também tem promessas de Deus que Deus vai falar para nós, pessoal. Eu quero que você guarde isso no seu coração, que não vai recair sobre nós, mas vai recair sobre, quem sabe, uma próxima geração ou outras pessoas. E foi isso que aconteceu com Jacó. Olha só que interessante. Deus falou para Jacó que ele iria se tornar uma grande nação, correto? Mas entenda, aqui a Bíblia vai dizer que ele entra no Egito somente 70 pessoas, juntando com José e seus 2 filhos. Vamos botar aí com as mulheres e com as crianças, daria talvez umas 100 e poucas pessoas. Então para pensar comigo. Até se tornarem uma grande nação iria demorar vários anos. Mas escute, Deus tinha falado para Jacó que ele iria se tornar uma grande nação. Só que se você for ler Gênesis nos próximos capítulos, depois do 46, a Bíblia vai dizer que Jacó só mora no Egito 17 anos. E aí ele vai lá e morre. Em 17 anos, um grupo de pessoas, que era em cerca de 100 e poucas pessoas, não se torna uma grande nação. Ou seja, Jacó, ele não viu essa promessa dele se tornar uma grande nação se cumprir. Assim como Abraão também, ele recebeu a promessa lá atrás, você conhece a história. Nós sabemos que ele não viu a promessa dele ter um monte de descendentes, não. Ele só teve Isaac. Aí foi passando por Jacó, veio as 12 tribos. Então, ou seja, a promessa não se cumpriu na vida deles. Mas Jacó ele morre no Egito falando o seguinte, acreditando na promessa.
Se você for ler nos versículos posteriores, nos capítulos posteriores, você vai ver que Jacó morre falando para José: José, eu vou morrer, mas guarde isso, Deus virá ao socorro de vocês. Ou seja, a promessa que Deus tinha dado para Jacó, ele passou para o seu filho José. Ele não viveu literalmente a promessa, mas ele confiava tanto no Deus que fez a promessa, que ele falou: olha, eu vou passar para você essa confiança, acredite. Ou seja, ele morreu acreditando que eles iriam se tornar uma grande nação e que eles iriam sair do Egito. É interessante isso, porque muitas promessas de Deus que nós recebemos na nossa vida, talvez não vai se cumprir em nós. Mas eu queria te falar aqui nesse vídeo o seguinte: continue acreditando, passe para a próxima geração, quem sabe para o seu filho, para as outras pessoas que estão do seu lado. Talvez a promessa que Deus fez para o teu ministério, talvez não seja no seu ministério, mas quem sabe no seu filho. Talvez a promessa que Deus fez para a tua igreja, para a tua casa aí, talvez não seja sobre você, mas seja sobre alguém que vai vir depois de você. Deus falou para Jacó que iria tirá-los do Egito e queria fazê-los uma grande nação lá. Você conhece da história, você conhece a palavra de Deus e sabe que realmente o povo de Israel se tornou uma grande nação onde? No Egito. Eles passaram 430 anos ali no Egito até se tornarem uma grande nação. E eles estavam crescendo tanto que chamou a atenção do faraó, você conhece a história. Mas o que eu queria focar aqui nesse vídeo é o seguinte: você precisa acreditar na promessa que Deus fez sobre você e passar para outras pessoas. Talvez não seja sobre você, mas Deus, ele vai cumprir aquilo que ele falou. Ele não depende somente de nós, pessoal. Então guarde isso aí no seu coração. Apegue-se à palavra que Deus falou sobre você, aquilo que ele lançou sobre sua casa, sobre sua família, sobre seu ministério. E acredite tanto que se precisar passar para a próxima geração, você passe, como Jacó fez. E pode ter certeza que Deus vai fazer se cumprir a palavra dele, tá bom? O povo se tornou uma grande nação. Interessante, porque a Bíblia vai dizer, você conhece a história lá em Êxodo, que Deus levanta Moisés e tira realmente o povo do Egito. Ou seja, as duas promessas que Deus fez para Jacó se cumpriram. Em Jacó, não, mas se cumpriram. Então, não se deixe ser levado muitas vezes por algumas heresias que estão dizendo por aí que quem tem promessa de Deus não morre, ou que as promessas de Deus têm que se cumprir na sua vida. Vão se cumprir, mas talvez não seja em você. Mas eu quero que você sempre acredite que aquilo que Deus falou, ele cumpre. Se ele prometeu, ele vai fazer. Morra, talvez, não ser na sua geração, mas morra acreditando que aquilo que ele falou que vai fazer na sua vida, nos seus descendentes, ele vai fazer. Tá bom? Pega essa palavra aí, guarde no seu coração. Acredite na promessa, acredite de tal forma que se precisar passar para outra pessoa, você possa passar. É interessante, pessoal, porque para nós passarmos algo para alguém, nós temos que acreditar muito, temos que confiar muito. Então, as promessas que Deus te fez, se você acreditar muito nela, você vai conseguir passar para o seu filho, ou para a próxima geração de liderança da sua igreja, ou para quem quer que seja. Mas você vai conseguir passar. Mas para isso, você precisa confiar. Então, apegue-se à palavra desse Deus. Jacó, ele ouviu a palavra de Deus aqui, ele confiou e passou para a próxima geração, que foi seu filho José. E José morre também, deixando essa mesma palavra. Olha, quando o Deus vier ao encontro de vocês, levem os meus ossos daqui. Isso mostra a confiança que José tinha de que Deus iria intervir em favor do povo israelita. Tá bom? Então, confie no Senhor, apegue-se à palavra dele, porque se ele falou, ele vai cumprir a sua promessa. Tá bom? Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, guarde isso aí no seu coração. Pessoal, se você gostou desse vídeo aí, nos ajude a levar essa palavra para mais longe. Compartilha aí, manda nos grupos de WhatsApp, manda para o seu amigo, fala, olha só que interessante sobre promessas, para que ele possa também compreender um pouquinho mais sobre as promessas de Deus, tá bom? Deixa aqui o seu like para que o YouTube mande esse vídeo para mais pessoas, tá bom? E comente o que você achou do vídeo, comente se realmente você acredita nisso, que as promessas talvez não se cumprem em você, ou se você discorda também, comente aí. Nós queremos ouvir você, ler aqui seu comentário e ter um bate-papo com você, tá bom? Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família e não se esqueça, hein? Você pode ter sempre mais de Jesus.